Bom dia, meu nome é Luiz e hoje eu vou apresentar o trabalho que eu desenvolvi durante a minha iniciação científica sob a orientação do professor Luiz Henrique Costa. Esse trabalho, cujo título é Avaliação do Impacto de Motoristas Mal Comportados no Congestionamento em Rodovias, foi publicado no Workshop de Computação Urbana da Sociedade Brasileira de Rede de Computadores em 2020, em cooperação com orientados de doutorado do professor Luiz, Thales Almeida. Em primeiro lugar, é importante entender o porquê de estudar o trânsito. O trânsito tem influência direta na vida de muitas pessoas e também no funcionamento de uma cidade. As horas gastas, o estresse e a poluição são exemplos de como o trânsito influencia negativamente a qualidade de vida das pessoas. O que leva ao congestionamento? Quando nos fazemos essa pergunta, pensamos que não existem faixas o suficiente, ou que as vias estão ruins, por exemplo. Mas existe um fator gerador de trânsito importante, o comportamento do condutor, a partir do que chamaremos nesse trabalho de ações negativas. Em condições utópicas, na qual os veículos trafegam em velocidade constante e o espaço entre eles se mantém constante, não existe congestionamento. O congestionamento é formado pela frenagem. Quando um condutor freia, o que está atrás precisa se reajustar para que o espaço entre os carros não se altere. Isso se propaga para toda a fila atrás dele. Por isso, chamamos aqui de ações negativas as ações que geram uma frenagem que o condutor pode normalmente evitar. Os objetivos desse trabalho, então, são avaliar a negatividade de uma ação negativa por meio de simulações de redes veiculares. Isso porque, como já vimos antes, a qualidade do trânsito influencia no tempo que a pessoa perde, no estresse que ela sente e, além disso, na poluição geral do meio ambiente. Então é interessante avaliar essa negatividade para poder determinar soluções, e aqui a gente tem essa pegada mais por redes veiculares, para que a gente possa diminuir esses fatores que prejudicam o trânsito. Bom, o problema que a gente escolheu, né, a ação negativa, é a invasão do acostamento. Quando alguém invade o acostamento, quando numa situação, por exemplo, nessa foto aí à direita, quando está tudo parado e alguém entra na faixa extra do acostamento para cortar caminho e aí entra na frente da pessoa que está na faixa original. Então, isso é um problema porque ele vai estar sempre obrigando quem está na faixa original a frear para deixar a pessoa passar. Bom, para fazer as simulações, nós utilizamos o Simulation of Urban Mobility, que é o SUMO. E a escolha dele é porque, em primeiro lugar, ele é um software de código aberto. E ele nos permite também escolher tem vários modelos de segmentos de carro, esses Car Following Models. E, além disso, nós temos a possibilidade de alterar cada uma das variáveis associadas aos modelos e até misturar variáveis entre si. Um outro motivo importante é porque, como nós já vínhamos pensando em soluções por redes veiculares, é que o Sumo, ele, por meio do framework Venge, se conecta ao Omnet++, que é uma ferramenta de redes veiculares. Então a gente pode fazer as simulações de redes veiculares já com as nossas simulações do Sumo, reaproveitando. Bom, para analisar esse fenômeno do acostamento, nós fizemos duas simulações, uma com dados sintéticos e outra com dados reais. Agora eu vou falar um pouco da simulação sintética e da modelagem do problema no Sumo. O Sumo ele não tem a opção de adicionar um acostamento por si só. Então o que foi feito foi adicionar uma faixa extra nesse pedaço do meio e criando o mesmo efeito, né, do funilamento. As redes no Sumo são compostas por nós e enlaces. Os enlaces são as vias e o nó é a junção de enlaces. Então, uma via um enlace sempre tem dois nós e pode compartilhar esse nó com outro enlace. Utilizamos o modelo Car Following Krauss, que é um modelo interessante porque ele sempre tenta pegar a velocidade máxima sempre
o condutor sempre vai pegar a velocidade máxima da via, com o cuidado de não bater no veículo da frente. Então, isso está garantido. E nós fizemos, para a simulação sintética, duas classes de veículo. Uma delas que tem acesso ao acostamento e a outra que só pode trafegar pelas duas faixas, a de cima e a do meio, como apontadas aí na figura. Aqui temos alguns resultados sobre as vias sintéticas. No gráfico à esquerda temos no eixo X a porcentagem de carros que entraram no acostamento e no eixo Y o tempo médio perdido por veículo em segundos. Quanto maior é o X, isso quer dizer que mais carros estão entrando no acostamento e as consequências disso podem ser claramente vistas pela curva laranja, que representa a faixa do meio, que tem uma cara quase que exponencial. Isso é um pouco lógico, porque quando um veículo sai do acostamento, a única opção que ele tem é ir diretamente para a faixa do meio. Então, por isso esse comportamento. E quanto à faixa esquerda, eu acho que por limitações do modelo utilizado no Sumo, não ocorreram migrações suficientes da faixa do meio para a esquerda. Ocorreram migrações, mas não o suficiente, como seria talvez intuitivo na realidade que acontecesse. Então ela acabou tendo esse comportamento de ficar constante. É interessante notar também que quando x se aproxima de 33 por ali, o tempo perdido por veículo na faixa do acostamento se aproxima da faixa normal, que seria a esquerda. Isso porque se 33% dos veículos, ou seja, 1/3 dos veículos estão na faixa do acostamento, o acostamento praticamente vira uma faixa normal, porque ele está com uma carga balanceada entre as três faixas. Aqui no gráfico à direita, a gente percebe o mesmo fenômeno acontecendo, porque com o aumento do eixo X, né, que é a porcentagem de carros que entraram no acostamento, o eixo Y, que é a soma dos comprimentos dos congestionamentos, a faixa laranja, que é a faixa do meio, cresce com o crescimento do eixo X. Então a gente percebe realmente o mesmo fenômeno acontecendo aqui. Sobre ainda as vias sintéticas, nós podemos ver aqui nesse gráfico que relaciona a emissão de CO2 por veículo de gás carbônico. Então o eixo X ainda é os carros que entraram no acostamento, em porcentagem, e o eixo Y é gás carbônico emitido em quilogramas por segundo. Então, quanto mais cresce o eixo X, ou seja, quanto mais veículos entram no acostamento, maior é a emissão de gás carbônico. E esse valor chega a praticamente duplicar quando esse eixo fica perto de 33%. Bom, agora para a simulação de vias reais, foi escolhido um trecho numa rodovia na Inglaterra. Essa escolha foi feita porque os dados são de fácil acesso. Os dados foram coletados a cada 15 minutos, num período entre 5h59 e 11h59 de uma manhã de uma quarta-feira de 2019, em fevereiro. O trajeto total tem por volta de 758 metros e nós fizemos duas simulações. Uma adicionando uma faixa a mais, que seria o acostamento, e uma com duas faixas normais, assim como é a rodovia. Bom, aqui uns resultados das vias reais. Essa primeira tabela mostra a soma dos comprimentos dos congestionamentos por faixa, assim como aquele gráfico que nós tínhamos na outra simulação. Cada simulação aqui tem sua coluna, então a simulação sem acostamento e com acostamento tem a sua própria coluna. E a gente percebe o mesmo efeito acontecendo aqui, a faixa do meio sendo radicalmente impactada pela simulação com o acostamento, ou seja, quando os condutores invadem o acostamento, e a faixa da esquerda acontecendo a mesma coisa pelos mesmos motivos. Bom, na tabela de baixo, o tempo perdido por veículo segue a mesma ideia, o mesmo fenômeno. Então, por exemplo, na faixa do meio, com o acostamento, o tempo perdido por veículo foi de 63,9 segundos.
e em comparação com a simulação sem acostamento, que foi de 2,9 segundos. Isso é por veículo, por faixa. Bom, para a emissão de gás carbônico, percebemos um aumento de 2,6 vezes, enquanto na simulação com acostamento os veículos emitiram 720 gramas de gás carbônico por segundo. Na simulação sem acostamento foi emitido 280 gramas por segundo. Depois de avaliar a ação negativa da invasão do acostamento, é interessante tentar entender como contornar ou prevenir ações negativas, e aqui com um enfoque mais especial nessa questão do acostamento ou numa situação de afunilamento de vias, que nós já vimos que é equivalente na questão de trânsito. Então, uma solução a partir de redes veiculares que contorna esse problema do trânsito, que é o afunilamento, é fazer uma mesclagem ordenada. E aí existem vários algoritmos de mesclagem ordenada. Um deles, por exemplo, é o zipper. O zipper precisa que os carros, antes de passar por um afunilamento de vias, estejam com uma distância específica entre cada veículo. E aí é possível que os veículos que estão na faixa, que tenham algum tipo de obstrução, entrem nesse espaço sem que a velocidade de qualquer um deles seja alterada. Dessa forma, eles chegam ao seu destino no mesmo tempo que chegariam se aquela via não tivesse obstruída, amenizando completamente os efeitos ruins do afunilamento. Uma outra solução para tentar prevenir esse tipo de infração, por exemplo, a invasão do acostamento, seriam multas automáticas. Isso pode ser feito a partir dos mecanismos também de redes veiculares, talvez por alguma precisão do GPS ou por câmeras sensoriais nos carros que poderiam detectar se um veículo está no acostamento e dessa forma já gerar uma multa automática para aquele veículo. Uma outra possibilidade também com redes veiculares é o uso de mensagens de aviso, porque tendo todos os carros conectados em uma rede, é possível fazer um broadcast ali para uma determinada área, avisando aos condutores que se, por exemplo, ele entrar no acostamento, certa quantidade de tempo vai ser perdida, ou sei lá quanto a mais de gás carbônico vai ser emitido à toa. Então, a ideia seria que essas mensagens pudessem conscientizar os condutores a não fazerem essa ação errada. E por último, tem essa proposta do dedo duro, que é se, por exemplo, numa situação de trânsito, se alguém invade o acostamento e o condutor tem o telefone com a câmera apontada para o vidro, se ele consegue gravar um condutor entrando no acostamento fazendo essa infração, ele poderia, por exemplo, mandar essas informações, esse vídeo gravado, para alguma autoridade competente que aplicaria a multa se verificasse que a infração realmente aconteceu. Como trabalhos futuros, planejamos aprimorar o modelo do SUMO de forma a caracterizar um tráfego ainda mais realista. Avaliar também métricas de redes veiculares necessárias para que veículos operem um algoritmo de mesclagem. E, por último, identificar infratores por meio de aprendizado de máquina, com a imagem ou vídeo da infração. Depois de terminar essa pesquisa, eu estudei aprendizado de máquina a fundo até me desligar da iniciação científica. Aqui estão as referências das imagens e onde o artigo publicado no Congresso pode ser encontrado, no site do Laboratório GTA. Com isso, eu encerro a apresentação. Muito obrigado pela presença de todos e de todas que estão aqui hoje.